Gilberto já veio aqui outras vezes, trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e Valentim Gentil. Vibremos amor, entrando na mesma sintonia. Que Jesus nos abençoe. Você fica à vontade. Eu acho que está muito alto, põe a voz. Uma boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Agradeço o convite da direção da casa, pela oportunidade de nós estarmos aqui com vocês, mais essa noite, falando do Evangelho de Jesus, das consolações que a doutrina espírita nos traz. Hoje, nós vamos falar de um tema que lá em Valentim Gentil até que é meio comum. As pessoas sofrem. Agora aqui em Estrela do Oeste não tem esse problema, né? Mas vou falar mesmo assim. De repente, quando o sofrimento chegar, vocês já estarão mais preparados. Mas lá em Valentim o pessoal sofre pra caramba. E é através do sofrimento que nós vamos falar desse tema que nós vamos falar hoje. No livro Ação e Reação de André Luiz, André Luiz, ele nos traz um estudo pormenorizado desse tema, que é o sofrimento, orientando para cada um de nós, no livro Ação e Reação, que o sofrimento ele faz parte da evolução do homem. E ele explica para nós que o sofrimento realmente ele é muito grande para a raça humana aqui na Terra, tão grande como a própria palavra sofrimento o é. Mas ele nos orienta também que uma pequena parcela desse sofrimento a qual nós passamos aqui na Terra, ele tem a denominação como dor e evolução. O que seria a dor e evolução? É a dor que nos impulsiona para o progresso. Por exemplo, se nós observar na natureza, uma semente que nós pegamos e abrimos o solo e colocamos ela dentro do solo e tapamos aquele buraco onde ela está, ela vai sofrer o sofrimento da pressão da terra, ela vai passar pelo sofrimento da germinação, e assim sendo, ela, através desse sofrimento que vai impulsionar ela para a evolução, ela vai germinar, ela vai nascer, logo mais tarde ela vai se tornar uma árvore, se for uma árvore frutífera, florescerá e produzirá bons frutos. Observamos na natureza que os animais também sofrem o sofrimento da perseguição daqueles que fazem parte da cadeia alimentar, não é verdade? O próprio ser humano, ele passa pelo sofrimento que impulsiona ele para a evolução. Se nós vamos no médico e o médico fala o seguinte: olha, o seu colesterol está meio desequilibrado, o teu triglicérides está meio desequilibrado. Então, caro amigo, você terá que fazer um certo regime e fazer uma caminhada, fazer academia. E nessa caminhada que nós fazemos, não dói as pernas, não dói o pé, não dói a canela, mas tudo isso é para que nós podemos melhorar a nossa saúde, a evolução da nossa saúde. A mulher, quando ela vai dar à luz, ela sofre a dor do parto, que também é uma dor evolução,
que ela, através da dor que ela sente, ela sofre naquele momento, ela vai dar a oportunidade para que um espírito possa nascer e continuar progredindo também. Então deu para vocês entenderem o que André Luiz ele nos orienta quando ele fala o que é a dor evolução, a pequena parcela de dores que nós passamos aqui na nossa existência. Mas ele também fala que a maior parte da dor, ela se chama dor expiação. São dores que muitas das vezes nós não precisamos passar por elas. São dores que são criadas pelo próprio homem, né? Então vamos entender sobre isso. E ele fala que a dor expiação, ela tem duas origens. A primeira é das causas anteriores das aflições. Encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 6. O que seria as causas anteriores das aflições, que são chamadas o karma? A outra origem são os sofrimentos voluntários, digamos, causas atuais das nossas aflições, que também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4. Mas o que seria a dor, que vem das causas anteriores? São as dores que estão programadas em nossa existência bem antes de nós reencarnarmos aqui na Terra novamente. Por exemplo, uma pessoa que nasce, um bebê que nasce, às vezes mutilado, sem os braços, às vezes com problemas nas pernas, ou às vezes pessoas que nascem totalmente sem a condição de raciocínio, débeis mentais. Ora, por que é que Deus cria umas pessoas saudáveis e a outras não? Por que essa pessoa nasceu dessa forma, enquanto outras nascem perfeitas, em condições físicas perfeitas? Onde está a justiça de Deus? Que Ele é todo amor e perfeição. E se nós que somos imperfeitos, se o nosso filho nos pede, está no Evangelho, se o nosso filho nos pede um peixe, jamais daremos uma serpente a ele. E se um filho nos pede um pedaço de pão, jamais daremos a ele uma pedra. E se nós sendo imperfeitos, agimos assim como os nossos filhos, como dirá Deus, que é todo amor e perfeição, que é a nossa felicidade. Então, onde vem aquelas imperfeições físicas, às vezes de raciocínios intelectuais? Vem de vidas passadas. São as dores das causas anteriores das aflições. Às vezes, as pessoas falam assim: nossa, fulano é uma pessoa tão boa, fulano é uma pessoa que ajuda tanto o seu semelhante, sempre trabalhou no bem. De repente, ele é diagnosticado com uma doença grave, às vezes uma patologia muito grave, às vezes um câncer no pulmão. Mas fulano, nunca vi ele fumar um cigarro. Ele sempre teve uma alimentação muito controlada. Então, se o motivo não está nessa vida, está nas vidas anteriores. Deu para entender? Então, essa origem é uma das dores que nós passamos aqui na Terra. E a outra origem são os sofrimentos voluntários, que são as causas atuais das nossas aflições. O que isso quer dizer? É que nós reencarnamos aqui na Terra a fim de que nós possamos pagar algumas dívidas do passado. E nós reencarnamos nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, correto? Então, o espírito que reencarna no planeta de provas e expiações,
é um espírito imperfeito. Tem muitas arestas a ser arrebatadas, tem muitas imperfeições a serem corrigidas. Então, isso quer dizer, se nós somos imperfeitos, trazemos da vida anterior algumas tendências não tão boas, vícios, muitas das vezes, e quando nós reencarnamos aqui, nós, através do nosso livre-arbítrio e o esquecimento do nosso passado, das vidas anteriores, começamos a exercitar e a pôr em prática os vícios de outrora. Ou seja, reencarnamos aqui para corrigir as nossas enfermidades espirituais, as nossas chagas morais, os nossos vícios, mas quando nós estamos novamente entranhados na carne através da reencarnação, o que acontece? Nós continuamos errando e errando. Ou seja, viemos aqui, encarnamos aqui para pagar algumas dívidas perante as leis de Deus, mas nós sucumbimos através do nosso livre-arbítrio. O que acontece? Nós voltamos para o plano espiritual através da desencarnação ou da morte, mais endividados do que chegamos. Correto? Então, as dores causadas pelas expiações das causas anteriores são dores que nós não vemos a causa nesta vida, certo? Vemos isso na vida passada. E os sofrimentos voluntários, a causas atuais das aflições, são dores que nós teríamos que nos corrigir e não praticá-las hoje, e continuamos praticando. Ou seja, essas dores aqui, caros amigos, são erros corriqueiros que nós erramos hoje, que não tem nada a ver com a vida anterior. Erramos hoje e sofremos as consequências amanhã. Mas André Luiz, ele nos dá uma receita muito importante. Ele diz que aquela dor, aquela enfermidade às vezes, aquele problema que nós trazemos da vida passada, que cedo ou tarde, um dia na nossa vida, nós teremos que encarar o sofrimento que nós trazemos lá de vidas anteriores. Ele nos diz que eles podem ser atenuados, diminuídos, aliviados. E as dores desta vida, as aflições, as dores que não tem nada a ver com a vida anterior, o que ele nos fala para nós? Ele fala que esses sofrimentos dessa vida, que nós erramos hoje e estamos sofrendo as consequências depois do amanhã, ele nos orienta que eles podem ser evitados, tá? O sofrimento é causado pelo outro em nós ou por nós mesmos? O que vocês acham? Né? Aí ele nos explica o seguinte: como que nós poderemos evitar as dores, os sofrimentos nesta vida presente? Algo que não está programado em nossa existência de passar por muitas dificuldades. Então, como é que nós temos que fazer para não passar pelas dificuldades das causas atuais das aflições? Ele nos dá uma receita bem básica, né? E uma receitinha que muitas das vezes é bem fácil de entender, mas na prática nós entendemos que é muito difícil. Então, como que nós poderemos evitar as dores causadas nessa vida presente? Ele fala que nós teremos que viver com prudência,
sermos pessoas humildes, cultivar a paciência, termos disciplina e aprender a corrigir os maus desejos. No capítulo 17, lá na lição que fala dos bons espíritas, Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o capítulo tem o título de Sedes Perfeitos, e no item que fala dos bons espíritas, lá Allan Kardec fala: reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para corrigir as suas más tendências, os seus maus desejos, né? Então vamos comentar como que nós temos que fazer para que nós possamos evitar os erros e os problemas dessa vida. Como que nós conseguimos viver com prudência? O que é viver com prudência? É avaliar cada ação que nós fazemos hoje, o que será a reação amanhã. Por exemplo, hoje que nós estamos mais com o cabelo desbotado, como diz a minha avó, né? Já estamos aí com os cabelos brancos na cabeça e com uma bagagem de experiência desta vida, nós fazemos às vezes a seguinte pergunta e fazemos às vezes as colocações para nós mesmos: se eu tivesse a cabeça, o entendimento que eu tenho hoje, lá atrás eu teria agido diferente. Tudo bem que ontem nós não tínhamos a experiência que nós temos hoje, mas nós sabemos muitas das vezes o que é bom e o que é ruim em nossa vida, e muitas das vezes nós somos dominados pelos nossos desejos e as nossas más tendências. Nós sabemos que vai fazer mal para a gente, mas nós praticamos e lá na frente colhemos as consequências. Então, o erro faz parte do crescimento do espírito, mas nós temos que ser prudentes, avaliar cada ação para saber a reação que vai surgir de uma ação hoje. Lá na nossa casa, nós temos um trabalho que nós desenvolvemos lá, que se chama atendimento fraterno, onde as pessoas chegam até nós e conversam conosco, expõem as suas dificuldades emocionais, enfim, os seus problemas. E às vezes, muitas das vezes, 99% das pessoas que nos procuram são do sexo feminino. Pouquíssimos homens buscam atendimento fraterno, porque o homem tem aquela forma de dizer de durão, né? Eu não devo dar o braço a torcer. Uma grande ignorância, porque quando nós damos uma de durão, nós endurecemos também o nosso coração, e quando nós endurecemos o nosso coração, ele não absorve as coisas boas da vida, né? E uma vez uma senhora chegou para conversar comigo e falou assim para mim: Gilberto, o meu esposo é muito ruim para mim. Ele até é um bom pai, mas ele me trata mal. Às vezes ele dá uns tapas, às vezes ele me dá uns pedovidos. Eu sofro demais com ele. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: quando você estava enamorando com ele, você não viu alguma tendência de violência com o companheiro? Às vezes ele me deu alguns empurrões quando a gente estava namorando,
às vezes me puxou o braço com uma força demasiada, me fez até uns hematomas, mas eu amo ele. Eu tinha certeza que quando eu casaria com ele, eu ia mudar ele. Alguém muda alguém, gente? Ninguém muda ninguém. Às vezes, aquele sofrimento de viver um matrimônio com muita dificuldade com o marido não estava programado na vida dela. Ela não tinha que passar por isso. Embora que o Emmanuel, ele nos orienta falando que 90% dos casamentos são karmas, são reajustes do passado. De repente, ela não estava dentro dos 90%, ela estava dentro dos 10%. E ela poderia evitar aquele problema, aquele desgosto na família, aquele sofrimento conjugal, né? Por que o Emmanuel fala que 90% dos matrimônios são de resgate do passado, né? É porque quando nós conhecemos uma pessoa e nos apaixonamos, a lei de Deus é tão sábia que quando nós encontramos uma pessoa que nós apaixonamos por ela, tudo que faz é bonito, não é verdade? Tudo que a namorada ou namorado faz é bonito, até as coisas feias se tornam bonitas. Mas minha avó sempre falava: se você quiser realmente conhecer fulano, vai lá e come um saco de açúcar com ele. Mas não é esses saquinhos de açúcar que nós compramos no mercado hoje. Eram aqueles sacos de açúcar de 60 quilos que nós comprávamos nos armazéns antigamente. Por que ela falava isso? Se nós queremos realmente conhecer uma pessoa, vai conviver com ela, para você ver quem realmente ela é, não é? E tem muitas inclinações e tendências que nós não precisamos viver com ela, nós poderemos identificar antes mesmo de nos casar. O casamento, às vezes é assim, quando é um casamento de karma anterior. É como se fosse uma viagem que nós fazemos. Por exemplo, eu vou para São Paulo, eu vou lá e faço uma pesquisa, qual é a temperatura, o clima que tem em São Paulo o dia que eu estiver lá, certo? Aí eu vou colocar blusa, eu vou colocar agasalho, eu vou colocar pasta de dentes, escova de dente, tudo na minha mala. E eu vou viajar, mas no meio do caminho, essa mala se torna pesada, se torna desconfortável de carregá-la. Embora que hoje tem algumas malas que tem uma rodinha, que fica mais fácil a gente carregar. Mas no meio da viagem, essa mala fica muito pesada, e eu dispenso essa mala, jogo ela fora. Quando eu chegar lá no meu destino, eu vou precisar de tudo que tem dentro da mala. Então muitas vezes eu vou ter que voltar para buscá-la. Deu para entender ou não? Então, às vezes é assim que acontece os matrimônios na vida. Então, nós temos que agir sempre com cautela, ontem, hoje e sempre. Humildade. Como que nós temos que viver com humildade? Principalmente no relacionamento com as pessoas, não é? Às vezes nós encontramos pela vida pessoas tão arrogantes, que dizem ser que se comportam muitas vezes como professor de Deus, não é? Às vezes a falta de humildade, ela às vezes nos distancia de um ente querido, às vezes por uma palavra atravessada que nós não gostamos. Se nós pudéssemos passear pelo cemitério e ler os pensamentos das pessoas que estão ali visitando o túmulo dos seus entes queridos, nós poderíamos ler assim na mente de algumas pessoas: ah, quanto tempo eu fiquei sem falar contigo, meu irmão. Quanto tempo que eu fiquei sem conversar com você.
Agora hoje você se foi, eu estou aqui. Nós deveríamos reajustar as nossas diferenças. Papai, quanto tempo que eu fiquei sem conversar com você? Quantos almoços de domingo nós poderíamos estar juntos, mas através do meu orgulho e a falta de humildade, eu não consegui. Então, caros amigos, sejamos muito humildes, porque o próprio Cristo nos deu o maior exemplo de humildade, quando os apóstolos ficaram sabendo que ele ia deixar os apóstolos, então todos estavam ali preocupados, né? O mestre se vai, quem vai tomar o lugar do mestre? Quem será o líder no lugar do mestre Jesus? Jesus ficou triste porque não havia despertado em nenhum dos corações dos apóstolos a humildade. O Cristo pede para que todos sentem em fileira, pega uma bacia de água e lava o pé de cada uma delas, e enxuga. E ainda mais, e diz o seguinte: aquele que quiser ser o melhor, quiser o primeiro entre vós, que seja o último entre vós. Então, na vida, nós temos tantos exemplos de humildade. A minha sogra, ela construiu uma casa espírita, um centro espírita, no centro que ela construiu uma casa espírita no sítio que ela tinha lá perto de Votuporanga. E para chegar no centro dela, tinha que naquela época passar por 12 divisas. E nessas 12 divisas era tudo sítios pequenos, todos parentes, uma talhanada danada, né? E para chegar no último sítio a qual existia o centro dela, que ela morava, tinha que passar e abrir 12 chaves de arame. Para ir no centro, todo mundo abria, passava e fechava. Mas na hora de ir embora para as suas casas, as pessoas passavam, abria a chave de arame, todo mundo sabe que é chave de arame, né, gente? Cochete. Abria a chave, jogava no chão e ia embora, largava aberta. Aquilo causava um problema danado. Era um brigueiro. Vamos fechar o centro da Adélia. É o centro dela que está causando esse problema para nós. Naquela época, existia uma pessoa de luz, um espírito de luz que se chama Antônio Pimentel, que é um dos mentores de nossa casa espírita em Valentim Gentil. Já foi prefeito de Valentim Gentil. E ele frequentava lá no centro dela. Ele falou assim: Adélia, deixa comigo que eu vou consertar esse problema. Eu vou deixar todo mundo embora e eu serei o último. E se tiver alguma porteira aberta, eu fecharei todas. Olha só, que exemplo de humildade. Acabou o problema. Aí reuniram depois, foram falar com o prefeito e colocaram um mata-burros. Aí realmente eliminou o problema de vez. Então, na nossa vida, se nós agirmos com humildade, nós poderemos evitar muitas complicações causadas nessa própria vida. Paciência, né? No livro Diante da Paz, no livro Rumo Certo de Emmanuel, que tem uma lição que tem o título Diante da Paz, o Emmanuel faz a colocação. Ele fala sobre a palavra paciência. Ele fala que a paciência é a ciência da paz. Ninguém consegue ter paz na vida se não tiver paciência, né? Lembra lá do Chico? Quando uma mulher foi lá, sempre são as mulheres que vão pedir ajuda para o lar, né? Uma mulher também chegou lá no Chico e falou: Chico, eu estou com um problema em casa, o meu marido é agressivo, ele chega do trabalho, qualquer com o diálogo que nós temos, ele já perde o controle, já se descontrola, eu não aguento mais, Chico. Aí
o Emmanuel fala assim para o Chico, fala assim para ela, que quando o marido dela chegar em casa irritado com os problemas da rua, os problemas do trabalho, e começar a ofender ela, ou às vezes falar algo que ela não goste, manda ela tomar água da paz. Ela ficou super feliz. Ela falou assim: Chico, onde eu compro essa água da paz? É alguma marca de água mineral? Me fala onde eu acho que eu encontro, que eu vou comprá-la já. Aí o Chico fala: não, minha irmã, não é uma marca de água, coisa nenhuma. O nosso companheiro Emmanuel fala assim: quando o seu marido chegar em casa desequilibrado emocionalmente e começar a falar algo que te ofende, você pega um copo d'água, coloca um pouco na boca, não engole, demore uns 10 minutos, depois você engole. A resposta que você vai dar para ele, depois de 10 segundos, com certeza é uma resposta bem mais equilibrada, se você for dar a resposta assim de imediato, um feedback. Deu para entender? Então, a paciência, ela cabe em todos os momentos de nossa vida. Quando nós observamos um prédio, o prédio mais alto do mundo, ele começou a ser construído com pequenos tijolos, né? E se tornou um grande prédio. Também uma pequena fagulha, uma pequena faísca, ela pode incendiar e causar um incêndio de grandes proporções. Nós estamos vendo aí em nosso dia a dia, não é verdade? A outra receita, André Luiz fala que nós temos que viver com disciplina. A disciplina é importante em tudo em nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim: fulano de tal lá está desempregado novamente, coitado. O que o fulano fez na vida passada para viver só desempregado? Não tem nada a ver com a vida passada. O problema é que às vezes o fulano é indisciplinado. Ele não cumpre com as suas obrigações, ele não cumpre com os seus horários, é uma pessoa negligente, falta disciplina na vida dele. E quando falta disciplina na nossa vida, tudo desorganiza. Às vezes nós temos nossos filhos e nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para os professores. Nós queremos que os professores da escola eduquem os nossos filhos, algo que a educação moral depende dos pais e do pai e da mãe. A educação intelectual depende dos professores, do corpo docente da escola, mas a educação moral depende do pai e da mãe. Às vezes, as pessoas vêm na casa espírita, os próprios trabalhadores vêm na casa espírita e não trazem os seus filhos, não trazem os seus netos, não trazem os seus sobrinhos para participar da evangelização infantil. Eu sempre falo que uma criança que encontra, que entende, que ouve Jesus de início na infância, lá na frente, quando ela se tornar adulto, quando o mundo fazer alguns convites para ela que não são bons, se ela conhece Jesus, ela vai saber muito bem assimilar o que é certo e o que é errado. Então, nós temos que dar atenção cada vez mais para os nossos filhos, porque se nós não damos atenção para os nossos filhos, as pessoas lá fora, às vezes, dentro do celular, na internet, estão dando atenção para eles. E às vezes eles estão ensinando para os nossos filhos algo que nós não gostaríamos que eles aprendessem. E às vezes aí, lá na frente,
Ah, como que o fulano sofre, o filho dele é indisciplinado, o filho dele é mal educado, o filho dele entrou para o mundo das drogas. Às vezes, muitas das vezes, ali tem um espírito complicado, mas foi devido à negligência dos pais. Preocupamos dar a melhor escola, dar o melhor curso acadêmico para os nossos filhos, mas não temos nenhuma preocupação, às vezes, de trazer ele para a casa espírita, para aprender Jesus. E, pelo último, os desejos, né? Gente, a terra tem tudo que o ser humano precisa, a terra tem tudo que o homem necessita, mas nós nunca conseguiremos ter tudo que a terra nos oferece. Isso é ilusão, gente. Nós nunca conseguiremos tudo. Certa feita, Chico Xavier, à sombra do abacateiro, comentando a lição do Pai Nosso, ele falava o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos orientou a pedir o pão nosso de cada dia, mas nós pedimos o pão, pedimos o presunto, o queijo, a manteiga, e é na manteiga que nós escorregamos, o supérfluo da vida que nós escorregamos, tá? E muitas das vezes o supérfluo material que nós queremos para nós, ele está alinhado com os nossos desejos. Então nós temos que aprender a controlar tudo isso, tá? Tudo bem, uma receitinha básica de André Luiz para nós. Como nós temos que fazer para evitar os sofrimentos dessa vida? Aquele sofrimento que nós causamos hoje e depois de amanhã já estamos sofrendo. E para os sofrimentos da vida passada, aquele sofrimento que realmente nós não temos como escapar. Ele fala que nós poderemos diminuí-los, né? Atenuar, aliviar. Como que nós fazemos isso? Através do trabalho no bem. Pedro, há mais de 2000 anos atrás, ele já nos orientava dizendo que o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. E para nós entendermos realmente o que é trabalho no bem, nós vamos comentar agora sobre o capítulo 16, que tem o título de Débito Aliviado, a história de Adelino Correia. Adelino Correia, ele era um dirigente de uma casa espírita. André Luiz e Drúzio, o benfeitor espiritual desse livro, Ação e Reação, vieram visitar uma casa espírita, vieram da colônia Nosso Lar, aqui na Terra, para visitar uma casa espírita como essa que nós estamos presentes aqui hoje. E André Luiz observa que quando ele chega na casa espírita, lá no púlpito, existe um homem que se chama Adelino Correia, fazendo um comentário do Evangelho, que está ladeado por 2 espíritos superiores. Então André Luiz começa a observar o comportamento de Adelino Correia. Ele observa que após a palestra, Adelino Correia vai lá, conversa com um, consola o outro, conversa com o outro. Acaba a reunião na casa espírita. Adelino Correia vai para a sua casa. Druso fala para André Luiz: André, vamos acompanhar Adelino, porque nós temos muito que aprender com o nosso irmão. Antes de chegar na sua casa, Adelino Correia chega em um hospital, vai transmitir passe aos enfermos, conversa com alguns enfermos. Mas André Luiz também observa que de vez em quando Adelino Correia coça o pescoço, coça em torno da barriga, dos braços. André Luiz observa que ele tem um incômodo ali.
que de vez em quando ele se coça, parece uma alergia. Tudo bem. Eles vão para casa. Adelino Correia deixa os enfermos no hospital e vai para a sua casa. Quando chega na sua casa, uma senhora já de idade o recebe com um abraço. André Luiz pergunta a Drúzio: Adelino não é casado? Sim, ele já foi casado, mas a sua esposa envolveu com um relacionamento fora do casamento e foi embora com outro homem e deixou ele com a filha pequena. André Luiz ficou impressionado, porque Adelino Correia tinha uma luz que irradiava por onde ele passava. Quando ele adentra a casa, ele vai até o quarto onde se encontra a filha dele e da mulher que o abandonou, beija sua filha, fecha a porta, adentra outro quarto, tem 2 meninos dormindo também. Vai lá, beija os 2 meninos, fecha a porta. André Luiz pergunta: Drúzio, quem são os 2 meninos? Também são filhos de Adelino? Não. Esses 2 meninos são filhos dele adotivo, não consanguíneo. Há épocas atrás, aqui na cidade teve uma comoção. Uma mulher deu à luz em 2 filhos gêmeos e desencarnou. E Adelino, que tem um coração enorme, adotou os 2 meninos como os seus próprios filhos. André Luiz, quando ouve isso, e fala o seguinte para Drúzio: um homem tão bom desse, observa que ele tem um incômodo, uma coceira, uma alergia. Por que é que você não convoca os médicos espirituais, especialistas da patologia dele, e traz o remédio e cure o nosso irmão? André, diz Drúzio, isso já está sendo feito, mas tem algo sobre a vida de Adelino que você precisa saber. E ele começa a contar. André, Adelino Correia, na encarnação anterior, ele foi filho de um fazendeiro muito rico. O seu pai era um fazendeiro, tinha muitos escravos, e se envolveu com uma das escravas que ele tinha. E desse relacionamento nasceu Adelino Correia. Mas do parto, a escrava veio a desencarnar. E o filho do pai do Adelino e da escrava, que é o próprio Adelino, ficou órfão. O seu pai teve uma decisão incomum na época. Trouxe Adelino para a casa grande e o criou realmente como seu próprio filho. O tempo se passaram. Naquela época, o seu pai tinha 21 anos. Quando Adelino nasceu. O tempo se passou. Hoje encontramos o pai de Adelino com 42 anos e Adelino já com 22. Olha que interessante. Chega um dia que o seu pai ainda era solteiro, ele não tinha esposa, era um pai solteiro. Ele foi viajar para a cidade do Rio de Janeiro e, chegando na cidade do Rio de Janeiro, conheceu uma moça e apaixonou perdidamente por esta moça. E se casou-se lá mesmo, na cidade, e veio casado para a fazenda. Chegando na fazenda, quando Adelino, no auge da sua vida, com 22 anos, viu a moça também com média de 20 anos, que é a madrasta, que casou com o seu pai, se apaixonou perdidamente. Ela, muito tranquila, não dava muito lado para que Adelino envolvesse com ela, mas pela vaidade que ela tinha, ela foi cedendo, e Adelino conquistou ela e começou a viver um romance, uma traição dentro do lar do próprio pai. O tempo se passou. Adelino, certo dia, falou o seguinte: o papai já está velho, eu sou jovem,
Eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu tenho que usufruir do dinheiro que por direito também é meu. E eu tenho o direito de viver o amor com a minha madrasta, que hoje é minha amada. Mas eles não podiam conviver os dois juntos, a viver esse amor, porque ela era casada com o pai dele. O que aconteceu? Ele tramou a morte do pai. Ele foi até 2 capatazes, que eram os feitores do escravo do seu pai, e tramou um plano diabólico. Pediu aos capatazes que o seu pai tinha um hábito, que diante de dormir, tinha o hábito de tomar um chá ou um vinho. O que aconteceu? Ele pediu para a madrasta, sua amante, que quando fosse preparar um chá para o marido, colocasse ali um sonífero muito forte e que encaminhasse o seu pai para o quarto para dormir, e que quando ele realmente tivesse em sono profundo, os 2 capatazes que não gostavam do patrão fosse lá e atirasse fogo no quarto. E isso aconteceu, que o seu pai veio a desencarnar, morrer queimado. Mas depois do fato acontecido, ele e a madrasta amante, com um grande cinismo, começou a comentar: o papai tinha um hábito de fumar antes de dormir, o papai tinha um hábito de tomar um vinho antes de dormir. Com certeza o papai exagerou na dose do vinho, pegou no sono com o cigarro na mão, o cigarro incendiou a cama e matou o papai queimado. Até colou a história, mas na pergunta 621 está lá quando Allan Kardec pergunta: onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Ele começou a sofrer pânico de arrependimento, começou a ver lavaredas, o pai morrendo queimado, o pai fora do corpo, somente em espírito, viu o que estava acontecendo e começou a obsidiá-lo. Foram para a Europa, ele e a amante madrasta, ficaram por lá por volta de 5 anos, mas totalmente desequilibrado, ele vem a suicidar-se. E mais tarde também, a amante vem também a desencarnar. O tempo passa, Adelino reencarna hoje, que é hoje o Adelino Correia. Nasceu num lar muito pobre, passou fome, passou muita necessidade. Aquele que gastou o dinheiro do pai, que não valorizava o dinheiro e a fortuna, nasceu num lar de grande penúria. Adelino cresceu, se formou-se, casou com uma mulher. Quando ele teve a primeira filha, ela envolveu com outro homem e abandonou ele. Aquele que destruiu o relacionamento do próprio pai, sofre também a expiação de ser abandonado. O tempo passa, começa a aparecer nele as primeiras grosseiras, começa a aparecer nele as primeiras alergias, e ele é convidado a conhecer a doutrina espírita. Ele chega na casa espírita, estuda, entende a doutrina consoladora e trabalha incansavelmente para Jesus. André, Adelino Correia teria que ter o corpo todo tomado pela doença do fogo selvagem. Aquela doença dói, arde, queima a pele dia e noite sem parar. Mas, pela bondade que ele exerceu, pelo amor que ele tem pelas pessoas e a dedicação que ele tem na obra do bem com Jesus, os seus males foram atenuados através do trabalho do bem. Eles estavam conversando
De repente, lá fora, alguém bate palma. Adelino corre lá, abre a porta, não vê ninguém. Quando ele ouve um choro de uma criança abaixo dos seus pés. Era uma criança dentro de uma caixa de papelão. Alguma mãe negligente deu à luz e rejeitou a criança, sabendo que Adelino era uma alma nobre, um homem bom, deixou ali para que ele pudesse adotar. E ele adotou aquele homem, aquela criança. Lembra-se que ele tinha a filha com a mulher que o abandonou, que nada mais é a amante, a madrasta da vida anterior, que ele desencaminhou do caminho correto. Aqueles dois filhos adotivos eram os dois feitores, que, induzindo ao erro, fez com que aqueles dois feitores do escravo do seu pai matassem o seu próprio pai, induzindo eles para o erro. Hoje ele tem a responsabilidade de trazer eles para o seu coração e criá-lo como seu próprio filho, lhe ensinar a ter respeito, a ensinar a ter amor ao próximo, ensinar a ter educação ao semelhante. E hoje eu digo, André, que hoje essa alergia de Adelino está sendo praticamente sanada e curada, porque aquela criança que está chorando lá fora, que ele pega nos braços e diz que vai adotar como seu próprio filho, é o pai que ele mandou matar queimado. Através desse amor incondicional que ele aprendeu a desenvolver para o próximo, ele, através das dificuldades que ele causou ontem, e tem que passar essas mesmas dificuldades hoje, aquelas dificuldades que ele fez o outro passar, e através do trabalho no bem, ele atenuou a sua enfermidade, chegando a curá-la por completo. Então, caros amigos, ninguém sofre de graça. Deus jamais erra de endereço. Todos nós passamos aquilo que todos nós estamos colhendo, aquilo que nós plantamos ontem. E esse ontem, muitas das vezes, é um ontem mais longo, lá de vidas anteriores. E às vezes esse ontem, essa plantação de ontem, é de um ontem bem próximo, é nessa vida. Não tem nada a ver com a vida passada. Mas hoje nós sabemos que as dificuldades de ontem, lá de vidas passadas, elas podem ser atenuadas. E os problemas criados nessa vida, eles podem ser evitados. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Vamos estudar André Luiz. Olha a bênção que é o que André Luiz traz para nós. Uma bússola para a gente errar menos. Muito obrigado, Gilberto, pela lição da noite, pelo estudo. Jesus te abençoe. Vamos agora para os nossos passes, confiando nos Espíritos amigos. Vamos orar.